Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Como foi seu dia? Espero que tenha sido excelente. O meu foi cheio de trabalho, graças ao bom Deus. Estamos trabalhando até agora, tarde da noite, mas estamos aqui sem falhar nenhum dia para trazer a palavra de Deus para você. Espero que o seu também tenha sido produtivo, excelente. Seja bem-vindo você que entrou agora no nosso grupo. Lembrando que o nosso grupo segue os seguintes princípios, os seguintes passos. Nós lemos um capítulo da Bíblia por dia e aqui você escuta a explicação. Se você está atrasado, meu irmão, acompanhe o do dia. Hoje números 12, amanhã 13 e assim por diante. Ore. Nós oramos por você todos os dias, mas é preciso que você também coloque diante de Deus a sua petição. E também, meu querido irmão, tente mudar. Mudar é preciso e conte com o Senhor aí nessa caminhada. Vamos juntos, Números capítulo 12. É um capítulo extremamente interessante. Por exemplo, no versículo 1 vai dizer que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, Miriam tem uma ligação com Moisés, uma ligação maravilhosa. Vamos lembrar que Miriam foi a que acompanhou o Bercinho ali no rio, foi quem encontrou a ama de leite. Miriam foi aquela figura que louvou o Senhor depois da saída da travessia do povo ali no Mar Vermelho. E Arão, então, Arão foi companheiro de Moisés a falar com o faraó, estava com Moisés em tudo, era o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, ele contemplou de perto tudo que o Senhor havia feito através da vida de Moisés. Mas nem isso foi suficiente para manter Miriam e Arão na posição, na postura correta em relação ao seu irmão Moisés. Por quê? Porque Moisés estava na liderança. E, gente, quem está na liderança de algo vai ser alvo de crítica, alvo de perseguição o tempo todo. E não pense você que você vai ficar livre de uma crítica injusta, de reclamações daquelas pessoas que dizem gostar de você. Às vezes na sua própria casa vão criticar você e às vezes são até os piores. Então, meu querido irmão, a gente aprende aqui algo muito interessante. Por exemplo, eles falaram de Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram. Ou seja, eles estavam procurando algo para ter o que acusar Moisés. E Moisés tinha tomado a mulher cuxita e eles disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por meio de Moisés? Não tem falado por nós? Eu imagino que eles falaram mais ou menos o seguinte, aqui, quem é esse Moisés? Porque o pessoal, as pessoas, quando acontece algo que as chateia, elas encontram, pessoal, dente em galinha, elas encontram pelo, né, essa expressão pelo, ou cabelo em ovo, para poder, elas encontram uma situação para poder difamar. Eu imagino aqui, no texto não fala, mas que Moisés tenha feito algo que desagradou a Arão, a Miriam, e eles então rapidamente encontraram algo que eles pensavam que poderiam aí desmerecer Moisés e colocar Moisés em relação aí em uma situação de conflito com aquilo que ele mesmo falava. Então, aprenda isso. Você que é um líder, tem uma liderança. Quando você chatear alguém, pode ter certeza que essa pessoa vai falar mal de você. Isso é tão certo como 2 e 2 são 4. Vai falar, vai encontrar um motivo, junta a insatisfação humana que está sempre presente, com a ingratidão e com a mania que o ser humano tem de valorizar os defeitos. A gente elogia muito pouco, mas frisar os defeitos é conosco mesmo, irmãos. E quem que é essa mulher cuxita? Nós não sabemos, a Bíblia não nos fala. A gente sabe que Cuxi era o filho mais velho de Cã, filho de Noé. E Cuxi era uma região da Etiópia. E, portanto, essa mulher era uma mulher etíope. E aí existem algumas teorias. Por exemplo, existe uma teoria de cunho racial, que Miriam teria falado dessa mulher por causa da cor da sua pele. E por isso o Senhor haveria dado a ela uma punição, tornando ela totalmente branca. Aquela lepra ali tornou a sua pele completamente branca. É um fato muito interessante, mas a Bíblia não nos dá essa base. Existe também a possibilidade, narrada por Flávio Josefo, que é muito interessante, é bem aceita pela tradição judaica. Flávio Josefo diz que os etíopes certa vez atacaram o Egito, enquanto Moisés ainda estava lá no Egito. E Moisés liderou o exército, fazendo os etíopes recuarem até Sabá, que é a capital da Etiópia. Chegando lá, o rei ofereceu a sua filha Tales a mão da filha para Moisés. Ele aceitou, desde que eles se rendessem, e Moisés então volta com essa princesa prometida. E a teoria vai dizer que Moisés, logo em seguida, tem um conflito com o faraó, ele foge então para o deserto, casa-se com Zípora em Midian, e depois de tudo resolvido, ele recupera então a sua princesa prometida. Essa é uma história contada por Flávio Josefo, mas nós não sabemos, não podemos afirmar que é verdadeira porque a Bíblia não diz, isso é um fato histórico. E aí, pessoal, onde eu quero chegar? Eu quero chegar para você sobre o perigo que é apresentado aqui, sobre se levantar contra aqueles que o Senhor coloca como líder. E quando eu falo isso aqui, eu sei que existem muitos picaretas, muita gente que está se dizendo aí ungido do Senhor, gente que diz assim, olha, cuidado, não toqueis no ungido do Senhor. Meu irmão, todos que têm o Espírito de Deus são ungidos pelo Senhor, tá bom? Eu sou pastor, tenho o dom de pastorear, eu sou ungido pelo Senhor. Você que não é pastor, mas que crê no Senhor Jesus, você também é ungido do Senhor. Você tem a presença do Espírito em você, meu querido irmão. Não existe multiplicidade de dons, mas não existe, irmãos, ninguém no corpo que seja mais importante do que o outro. Nenhuma parte do corpo é mais importante que o outro, a não ser o cabeça, que é Cristo. As demais partes do corpo, nós nos completamos.
Então, meu querido irmão, quando você está na liderança de algo, você pode ter certeza que as pessoas vão encontrar, como eu falei, motivos para reclamar. Eu acredito que Moisés ali falou algo que não agradou Miriam e Arão. Então eles disseram assim, olha, o Senhor fala somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor ouviu aquilo. Era o varão Moisés. Moisés, ele era muito manso. Olha só, lá atrás ele não era, né? Chegou até a matar um egípcio, mas aqui diz o texto que ele era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Porque Moisés era experimentado. Ele já havia passado por todo tipo de situação. Aquilo ali era fichinha para ele. Moisés não reagiu. Então o que acontece? O Senhor reage. Presta atenção, meu irmão, aqui nós temos um princípio. A Bíblia diz, o Senhor diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. A Bíblia diz, não vingais a vós mesmos. Quando alguém tem uma causa contra você e você vai lá e retribui, você está abrindo mão da defesa de Deus. Quando alguém faz algo contra você e você não retribui, mas coloca nas mãos de Deus, você está chamando o juiz de toda a terra contra ele. Foi mais ou menos o que Moisés fez. Moisés era manso, não quis criar caso, mas o que aconteceu? O Senhor assumiu. Então o Senhor disse, olha, não vai ficar assim não. Moisés, Arão e Miriam, vós três, vão lá na tenda da congregação. Eu acho interessante isso aqui. Por que o Senhor não falou para Moisés expor Arão e Miriam? Porque o Senhor sabia da importância de Arão e Miriam para Moisés e para o contexto ali. Miriam e Arão eram considerados pessoas responsáveis, pessoas que eram úteis, pessoas que profetizavam, todos dois pessoas que eram usadas pelo Senhor, todos dois serviam. Miriam louvava o Senhor, parece que liderava as mulheres, dá essa impressão, as mulheres a seguiam. Arão era o sumo sacerdote. Então preste atenção, meus queridos irmãos, o Senhor faz aquilo que ele também nos ensina a fazer. Jesus vai nos dizer que quando o nosso irmão peca, é para a gente ir nele, conversar com ele e resolver o problema. Se ele nos ouviu, acabou. O problema é que quando alguém erra com a gente vai no outro e conta o erro. E ao invés de resolver o problema, cria dois. E, ao invés de resolver uma situação e ter perdão, cria uma fofoca e uma conversa sem fim. Mas olha o que acontece, o Senhor chama os três para irem à tenda da congregação e saíram. E o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Ele chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então olha o que o Senhor diz para eles, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, eu me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Olha, o Senhor está dizendo assim, olha, se vocês têm um profeta, eu vou falar com eles em visão, em sonhos. Agora vocês sabem com quem vocês estão falando? Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ele está dizendo isso para Moisés, porque Moisés foi um servo obediente a Deus, nunca teve preguiça, o que o Senhor mandou Moisés fazer, ele fez. Pode ter lá no começo falado, que tinha dificuldade para falar, parece que aquilo foi vencido, irmãos, e Moisés era extremamente útil, extremamente firme, extremamente comprometido, e era aquele que realmente amava aquele povo e queria ver aquele povo conduzido até a terra prometida. E ele diz assim, olha, boca por boca eu falo com ele. Claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Gente, era só pensar um pouquinho, né, Miriam e Arão? Quantas experiências Moisés teve. Moisés foi lá no monte, voltou com as tábuas da aliança. O Senhor passou a sua bondade diante de Moisés, ali naquele monte. E Arão e Miriam não temeram. Então, meu querido irmão, olha, você deve temer falar contra o ungido do Senhor na medida que você percebe que você está diante de uma pessoa que realmente Deus tem um compromisso com ela. E tem gente que é assim, a gente está perto dela e a gente sabe que ali está alguém que Deus tem um negócio com ele, Deus tem uma aliança com ele, Deus tem um compromisso com ele. Isso é nítido, é claro, não deixa dúvida. E quando você se opõe a pessoas que nitidamente o Senhor tem uma aliança, você está se opondo ao próprio Deus. Jesus deixou isso claro. Quem faz algo a um dos pequeninos que creem nele, sabe essa pessoa boa de Deus? Se você fizer o bem para ela, Jesus diz que aquele que der um copo d'água a um desses pequeninos, de modo nenhum perderá o seu galardão. Porque tudo que nós fazemos, aqueles que creem no Senhor, nós fazemos ao próprio Jesus. Então preste atenção. Aqui a ira do Senhor acendeu contra ele e retirou-se. A nuvem se afastou sobre a tenda e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Que dor, hein? Ali estava o que examinava o leproso e ali estava a leprosa. Arão teria que mandar embora agora a sua irmã. Por que a lepra só veio sobre Miriam e não sobre Miriam e Arão? Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar do que aconteceu, que a gente meditou ontem. Ontem nós vimos que as extremidades do arraial é que foram queimadas, incendiadas. Por quê? Isso porque, pessoal, o Senhor puniu aqueles que haviam levantado aquela reclamação. Não puniu todo o povo, apenas quem havia começado. Isso nos leva a entender que Miriam provavelmente começou essa questão aí com a sua cunhada. E aqui nós temos o Arão como aquele que tinha o dever de examinar. Doeu demais. Então Arão correu a Moisés e disse, Senhor meu, não ponhas rogo sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ele falou, nós pecamos. Ora, não seja como um aborto que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Ele está dizendo, olha, não seja assim não, Moisés. Não seja como um aborto, não nos jogue fora, não dessa forma. E Moisés clamou ao Senhor dizendo, Deus, eu rogo-te que a cures. E aí o Senhor disse para Moisés, se o pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja ela detida fora do arraial. Vamos lembrar que os leprosos ficavam no arraial, aqueles que suspeitavam de lepra ficavam 7 dias fora do arraial como imundos. Depois eram examinados, se constatassem a cura, ele era recolhido de novo do povo.
E assim aconteceu, Miriam saiu, ficou 7 dias fora do arraial e depois voltou, foi reintegrada ao povo porque foi curada. E aqui nós vemos o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Deus sabia que Miriam era importante para Moisés, mas o Senhor não deixou de disciplinar Miriam. Porque o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. É por isso que ele diz aqui sobre o cuspe no rosto. Olha, se o pai lhe cuspira no rosto, não será envergonhado por 7 dias. Ele está dizendo, ó, Miriam vai ser curada, mas não sem vergonha. Não sem a vergonha que ela tem que passar, né? E ela foi afastada, ficou 7 dias, com certeza as pessoas tomaram conhecimento do que havia acontecido. O Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, meu querido irmão, vou deixar aqui uma reflexão. Se falaram até do próprio Jesus, vamos lembrar, as pessoas viviam reclamando de Jesus. Viviam reclamando de Jesus. Eu queria dizer para você que vão reclamar de você também. Nunca vai estar... Se o seu objetivo, se você não entendeu ainda que a sua missão é agradar a Deus, meu irmão, você vai ser muito infeliz no seu serviço prestado ao Senhor. Porque se você tentar agradar a homens, você vai perceber que é impossível. Então o seu serviço é agradar aquele que te arregimentou, aquele que te chamou. Seu serviço é agradar o Senhor. E pode contar, meu querido irmão, que você vai ser perseguido. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, ele diz, todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo será perseguido. E às vezes a perseguição vai vir de pessoas muito próximas. Porque não foi diferente com o seu mestre Jesus. Lembra que aquele que metia a mão no prato com ele o traiu. Então pessoas próximas podem cometer esse erro com você. Podem errar com você. Podem te difamar. Podem tentar atrapalhar a sua liderança. Podem tentar minar a sua autoridade. Podem procurar detalhes na sua vida para terem com o que acusar. Mas, meu querido irmão, eu quero lembrar você o seguinte, que o Senhor vê todas as coisas. Seja manso como Moisés. Estão falando de mim, deixa que fale. Para a gente terminar, eu só quero dizer uma coisa. Tem uma grande diferença entre reputação e consciência. Reputação é o que as pessoas imputam a você, é o que as pessoas dizem sobre você. Isso é incontrolável. As pessoas mudam sua reputação, adicionam características que você não tem, tiram virtudes, diminuem virtudes que você tem. Isso é reputação, é o que os outros pensam a respeito de você. Agora, consciência é aquilo que você sabe, é quando você sabe quem você é. Você sabe quem você é. E entre a reputação e a consciência, escolha a consciência. Deixa a reputação. Não se defenda. Não se defenda. Se alguém te acusar, não se defenda. Não se defenda, meu irmão. Não gaste tempo com isso. Coloque na mão do Senhor. No momento certo, o Senhor vai chamar e vai exercer o juízo. Porque Ele diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E se você, meu irmão, está tentando fazer a vontade de Deus e tem alguém tentando me atrapalhar, eu só quero te dar um conselho. Prossiga. Não pare. Porque se você, meu irmão, está servindo ao Senhor, a mão dele há de livrar você. E a mão dele há de envergonhar aqueles que o perseguem. Meu querido irmão, já falei demais. Que Deus abençoe sua vida. Um grande beijo e até amanhã para mais um capítulo.